good afternoon, good evening. Vai depender aí do horário que vocês estão me assistindo. Welcome back to my channel. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Eloá, ou melhor, Teacher Eloá. Vamos para nossa aula, galera. Hoje a gente vai falar sobre outro tempo verbal, que também é muito importante para fazer menções a coisas que já aconteceram e que se findaram lá no passado, que é o Simple Past. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal com referência ao passado, ou seja, past. Repeat with me, past. Hoje nós vamos falar do simple past, ou seja, o passado simples. Quando nós usamos o simple past? Quando, por exemplo, alguém te pergunta o que você fez ontem? E você vai responder, eu fiz um bolo, eu arrumei a casa, eu estudei. Esses verbos que estão aí estão todos num passado simples. E o que seria isso? São quando a gente está descrevendo ações, situações que começaram e terminaram no passado, terminaram por completo. Eu não trouxe até o meu momento presente, nem vou levar para o meu momento futuro. Essas ações, elas começaram e terminaram lá no passado. A gente também pode utilizar quando a gente quiser falar sobre hábitos e ações recorrentes do passado. Algo que acontecia sempre, mas não acontece mais. Por exemplo, vamos colocar aqui o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno é um jogador de futebol que tinha na sua rotina todos os dias jogar futebol porque ele jogava profissionalmente. Porém, hoje que ele está aposentado, ele não tem mais esse hábito de jogar todos os dias. Então, o Ronaldo Fenômeno jogava todos os dias, não joga mais. Então, a gente fez aí uma descrição de hábitos e ações que eram recorrentes do passado, porém não são mais nos tempos atuais. O Simple Past ele possui algumas regrinhas. Vamos ver algumas delas? Primeiramente, vamos falar da conjugação do Simple Past. Para a gente conjugar o verbo, a gente precisa entender que a língua inglesa possui dois grupos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Ih, professora, complicou. O que é isso? Bom, os verbos regulares, eles são verbos que acatam de forma satisfatória todas as regras gramaticais aplicadas ao verbo, né, dentro da sua conjugação verbal. Porém, os verbos irregulares têm um outro tipo de comportamento, eles se comportam de forma diferente e acabam se apresentando no Simple Past de forma diferente dos demais. A gente vai ver agora mais para frente. Bom, falando dos verbos regulares, os verbos regulares, quando conjugados no Simple Past, eles recebem a terminação, ou seja, terminam com uma partícula que a gente chama, que são duas letrinhas ali, o E e o D. Ou seja, a gente vai ver aqui, o verbo play ficou played. Verbo work virou worked. O like virou liked. O kiss virou kissed. E o love virou loved. Tá vendo? Todos eles terminaram com a mesma estrutura, o E e o D. Mas é só isso? Não. Vamos ver aí mais para frente. Se o verbo ele já terminar com a letrinha E, a gente só vai acrescentar o D no final, porque o E já está presente. Então, vamos lá. Nós temos o arrive, que vocês podem perceber que ele terminou com a letra E aqui, e o verbo bake, que também terminou com a letra E. Vamos acrescentar apenas a partícula D como sinal de passado, e eles vão ficar assim, arrived e baked, ok? Já com os verbos que terminam em consoante mais Y, o que é consoante, gente?
São todas as letras do alfabeto que não são A, E, I, O, U, ok? Quando a palavra terminar em consoante mais o Y, a gente vai excluir o Y do verbo, da palavra, e vai usar IED para finalizar. Vamos ver? Vejam só. Worry, worry. Nós temos aqui uma consoante, o R, mais o Y, e temos que acrescentar o IED. A outra palavra é cry. Temos aqui o Y e temos a consoante R aqui e temos que acrescentar o IED. Vamos ver como eles vão ficar? Olha lá, nós cortamos este Y e ficou worried, worried. E no cry, a mesma coisa, nós cortamos o Y e ele ficou cried, cried. Bom, com os verbos que terminam em CVC tônico, professora, CVC não é aquela empresa de turismo? Neste caso, não. Ele é a sílaba tônica que termina em consoante, vogal e consoante, bem? Qual é o comportamento desse verbo? A gente vai dobrar, ou seja, a gente vai repetir a última consoante e depois adicionar o ED, né, a partícula de passado. Vamos ver como é que fica? Olha lá, os dois verbos que foram escolhidos são monossílabos, ou seja, só tem uma sílaba. Logo, eles não têm para onde correr, eles são a sílaba tônica da palavra. E aí, sendo eles tônicos, vamos ver, nós temos aqui uma consoante, a letra T, uma vogal, a letra O, e uma outra consoante, a letra P, no stop, ok? No plan, nós temos a consoante L, a vogal A e a consoante N. O que a gente tem que fazer? A gente vai dobrar a consoante P e a consoante N, ou seja, a gente vai repetir e depois acrescentar o ED. Vamos ver como fica? Olha lá. Nós temos stopped, agora com dois P's, e o ED, com a partícula de passado, e o planned, com dois N's, e o ED, que é a partícula de passado. Só que tem um porém. Se o verbo tiver o CVC tônico e terminar em K, W ou X, essa regra não vai se aplicar e a gente só vai adicionar o ED no final. Quer ver? Nós temos aqui o verbo fix e o verbo to. O verbo fix, ele é consoante F, vogal I e termina com a consoante X. O to é a mesma coisa, nós temos aqui consoante H, vogal e a consoante sendo o W. Então, a gente não vai dobrar essas duas letras, nem o X, nem o W. Vai apenas adicionar o ED. E olha lá como é que eles ficam. Fixed e should, tá? Todos eles aqui, ó, só acrescentaram o ED no final. Lembre-se, letra K, W ou X no CVC não respondem à regra de dobrar a última consoante, tudo bem? Vamos agora aos verbos irregulares. Bom, gente, existe uma lista bem grande, mas acreditem se quiser, eles não são a maioria. E os verbos no passado simples e irregulares, eles podem ter apenas uma alteraçãozinha de letra, como podem ter uma mudança total na estrutura do verbo. Veja o exemplo, por exemplo, do come, que é o verbo vir. Eu só troquei o O pelo A no came, mas a pronúncia muda. Come e came. Come e came. Agora, olha o verbo go, de ir. No presente, ele é go. Mas quando a gente coloca ele no passado, ele vira went.
went. Totalmente diferente. É uma questão de memorização, tá bom, galera? Como que nós construímos frases no Simple Past? Bom, na forma afirmativa, vou usar o verbo to work, né, como exemplo. A gente vai estruturar da seguinte forma: colocamos o sujeito no início da frase, o verbo com a terminação em ed, quando for o caso, ou o verbo irregular no passado, mais os complementos, se houverem. Então, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, a seguinte frase: I worked at home during the COVID-19 pandemic. Ou seja, eu trabalhei em casa durante a pandemia do Covid-19. Eu posso ver aqui o I, que é o meu sujeito, o eu, o verbo work com a partícula ed no final, que passa esse verbo para o passado, e daqui em diante nós temos o complemento que pode ser mudado para qualquer outra questão ali que eu possa falar do passado, tá bom? Agora, olha que interessante. Essa estrutura aqui, quando a gente for pensar no verbo em português, eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, eles trabalharam. Em inglês, isto não acontece. Essa estrutura do worked vai se repetir para todos os outros pronomes ou nomes que eu possa colocar na frase. Vejam só. You worked, he worked, she worked e assim por diante. Para a forma negativa, também vou usar o verbo work como exemplo, nós vamos fazer a seguinte estrutura: sujeito mais o verbo do no passado, que ele vira did, mais o not, mais o verbo agora voltando para a sua forma original do presente, mais os complementos se houverem. Prestem bastante atenção que, nesse caso, geralmente se faz essa aglutinação dentre as palavras did e o not, criando uma outra palavra, uma terceira palavra aí, que é o didn't. Ela é muito utilizada, tá, na short form, principalmente quando a gente fala na parte oral, na oralidade da língua inglesa, tá? E aí vamos ver aí os exemplos. A estruturação é a mesma, sujeito no início, I, depois eu venho com didn't e o work. Percebam só que agora o verbo auxiliar, como eu já falei para vocês, é quem toma todas as desinências verbais para ele, tá? O passado está no verbo auxiliar, o do virou did. E o não está aqui junto com ele. Então, did not ou didn't work. E aí, o work voltou para a sua forma original e o complemento continua o mesmo. Aqui nessa regrinha, né, do didn't mais o work na sua forma original, também se repete para todas as outras pessoas ou pronomes que a gente possa conjugar o verbo. You didn't work, he didn't work, she didn't work e assim por diante. Agora falaremos da forma interrogativa. Para a forma interrogativa, a gente vai ter uma mudança na estruturação da frase. Nós vamos jogar o verbo auxiliar lá para o início. Vejam só, a gente vai começar com did, depois colocaremos o sujeito, depois adicionaremos o verbo na sua forma normal e os complementos se houverem. Vamos ver? Olha lá, did logo no início, depois eu tenho aqui o sujeito, o I, depois o work, que é o verbo sem a partícula do ed, porque o did já está no passado, e os complementos a gente repete. E aqui também se repete essa estrutura para qualquer pessoa ou pronome que eu possa colocar. Did you work? Did she work? Did it work? Did they work? Tudo bem? Lembrem-se que frases interrogativas terminam com o, e aí um vocabulário novo para vocês,
question mark, que é o ponto de interrogação. E como é que eu respondo uma forma interrogativa no passado simples? Se alguém chegar e te perguntar, vou usar o exemplo que nós utilizamos durante todo o slide, tá? Did you work at home during the COVID-19 pandemic? Ou seja, você trabalhou durante esse período da pandemia do Covid-19 em casa? E você vai responder, se estava trabalhando em casa, yes, I did. Se você não estava trabalhando, no, I didn't. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Bons estudos! Regra é sempre chato, verbo é sempre chato, porque tem um monte de regrinhas. Se a regrinha fosse bom, a gente não quebrava, né, amor? Porque regra é chato. Existe fundamento? Existe fundamento. Mas é chato? É chato. Porque é regra. E regra é chato. Mas tem que gravar? Tem que gravar, porque tu não vai ficar falando aí igual índio de desenho animado, né? Mim quer, mim gosta. Não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Kisses, have a nice day e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!